Glória a Deus, graças a Deus por esse momento bom que o Senhor Jesus nos concede de estarmos aqui. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor, esse Deus bom, maravilhoso. Toda honra seja dada a Ele. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com você. Quero deixar uma mensagem aqui no seu coração que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus por essa palavra de conforto para os nossos corações, de exortações para a nossa vida. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que a nossa confiança nos dará, irmãos? Nos dará um grande e avultado galardão. Grande e avultado, que significa que vai crescendo, um galardão que cada dia mais ele cresce, mais ele cresce. Então, não rejeitei, pois, a vossa confiança. Às vezes a gente perde a confiança, a gente quer desanimar no meio da estrada, mas não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A nossa confiança, a nossa perseverança vai nos dar o galardão naquele dia diante do Senhor. Vamos permanecer de pé, irmãos, firmados, confiantes na promessa do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós estamos aguardando a promessa. Nós precisamos de ser pacientes, irmãos. Ter paciência, porque depois que nós tivermos feito tudo, irmãos, tudo chega a um fim, tudo tem uma hora que acaba. Porque depois de haverdes feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Nós precisamos ser pacientes, precisamos fazer a vontade de Deus para alcançar essa promessa. Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos receber esse galardão, irmãos. Vamos permanecer fiéis, firmes, pacientes na obra do Senhor, pacientes com nossa vida na presença de Deus, renunciando o que tem de renunciar. Às vezes a gente fica, podia aproveitar, mas não, irmãos, vamos permanecer pacientes, fiéis. Vamos permanecer fiéis para nós não perdermos essa promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus voltará. Passa-se muito tempo, mas Jesus voltará. A palavra de Deus fala que no fim dos tempos que vão surgir aqueles que vão falar, cadê? Que não vem mais, tardou a promessa, não vem, Jesus não vai voltar. Mas Jesus já nos deixou em alerta para nós não sermos dos tais que vamos ficar reclamando, cadê? Jesus não volta mais, ele não vai voltar. Mas que nós possamos permanecer fiéis, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Olha quanto essa palavra foi escrita, irmãos. Há quanto tempo atrás essa palavra foi escrita e até hoje Jesus não voltou. E eles escreveram, e o apóstolo Paulo escreveu aqui, porque ainda um poucochinho de tempo, que um poucochinho significa o quê? Daqui um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Então, a palavra fala que nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Então, não podemos desfalecer, irmãos, ainda que Jesus volte para nós antes da vinda dele, porque nós podemos, né, a nossa vida é o que? Um sopro. A gente não passa, não sabe assim o que passa na nossa frente daqui 10 minutos, 5 minutos, nem milésimos de segundo, irmãos, a gente não sabe. Olha aquele cantor que estava lá louvando no palco, como que, né, partiu ali, chegou a hora,
do Senhor veio para ele. Então nós precisamos estar firmados em Jesus, que nós não sabemos a hora que o Senhor volta para nós. Vai ter aquelas pessoas que vão estar de pé, vão estar vivos na vida do Senhor Jesus, porque a palavra fala que aqueles que estiverem vivos vão estar lá aquele dia, vão ver o Senhor vindo. E aqueles que já estiverem no pó da terra vão ressuscitar. Então, e todo olho o verá. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Que palavra é essa, irmãos? Se não o apóstolo Paulo ali cheio do Espírito Santo, trazendo a palavra de Jesus, trazendo aquilo que Jesus tinha revelado para ele, o justo vai viver da fé. Às vezes a gente pensa, agora tudo acabou, aí tudo desanimou, mas nós precisamos ter fé. Essa fé tem que permanecer viva, essa fé tem que permanecer acesa, porque se nós recuarmos, Deus não tem prazer em nós. A Bíblia fala que Ele estaria conosco, a palavra de Deus fala que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até tudo acabar, Ele estaria conosco. Tem dia que a gente desespera, a gente acha sem Deus. Não é assim? Tem dia que a gente pensa, meu Deus, eu estou longe de Deus, meu Pai tem misericórdia. Sim, realmente a gente tem dia que a gente está longe de Deus, porque a gente está no pecado, a gente está pecando muito, está falando muito, está julgando muito, está mentindo muito, está operando muita obra das trevas, muita vontade da carne. Então ali o Espírito Santo se afasta. Mas nós precisamos ter fé, irmãos. A gente já não fica, né, com a mente já ruim. Meu Deus, Deus está distante, meu Deus tem que consertar. Meu Deus tem que consertar, Senhor tem que consertar. O justo viverá da fé. Então nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor e à palavra dele. Ainda que a gente fique só, ainda que a gente fique triste, ainda que a gente fique angustiado, abatido, mas nós precisamos permanecer com fé. Não, eu permaneço esperando no meu Senhor. Eu permaneço obedecendo o meu Senhor, porque será salvo aquele que permanecer até o fim. E Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que ter fé nessa promessa, irmãos. Essa fé precisa crescer de grão em grão cada dia. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, passe a luta que você passar. Passe o problema que você tiver de passar, mas não se retire para a perdição, achando que essa é a solução, porque não é. Mas creia, seja desse que a palavra está falando, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creia na conservação da sua alma. Não se retire para a perdição, permaneça fiel. Vamos permanecer fiéis, irmãos, porque a hora é chegada, o tempo vem, vamos permanecer fiéis. Se Jesus voltar para nós antes, nos chamar antes, estejamos preparados, santificados, separados para Cristo. Não vamos concordar com esse mundo. Tem muita gente que desanima, vai para os vícios, vai para a vida errante. Tem muita gente que deixa a depressão, a tristeza, tem muita gente que vive muito triste, deixa essas coisas aí batendo, vai ficando desanimado, daqui a pouco não tem força mais para levantar. Não deixa sua vida ficar assim, não deixa a tristeza te consumir, não deixa a depressão te consumir. Tenha fé, não se retire para a perdição. Deus está contigo, o Senhor Jesus está com você nessa aflição, o Senhor Jesus está com você nessa depressão. O Senhor Jesus está com você nessa tristeza, nessa angústia que você está sentindo. Entrega para Ele. Tem muita gente sofrendo de angústia e tristeza, com muitos problemas, mas tenha fé que Jesus vai resolver, tenha fé que Jesus vai fazer por você. Só obedeça a palavra, permaneça fiel, confia, porque o galardão vai ser grande. Permanece obedecendo a Deus, permanece cumprindo as promessas de Deus. Deus tem tanta promessa bonita para nós. Mas nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então nós precisamos crer nessas promessas que o Senhor tem para nós. Precisamos continuar firmados, com a nossa fé fortalecida, porque o justo vai viver da fé, irmãos. Não tem como o justo não viver da fé daqui para frente. O mundo, cada dia que passa, está mais
tenebroso. Cada dia que passa está mais difícil. Cada dia que passa está mais difícil de servir a Deus, porque está tudo ficando comum. Está todo mundo achando que tudo é comum, tudo é normal, e não é, irmãos. O pecado nunca vai deixar de ser pecado. Nada vai passar diante dos olhos de Deus. Essa geração está corrompida, perversa. Deus tem entregado essa geração ao seu sentimento de perversidade. Deus tem deixado ir. Uma coisa que Deus não faz com o ser humano é insistir. Cada um toma a decisão que quer. Deus, ele nos dá direção. Ele fala assim, vai por aqui, segue esse caminho aqui. Ele vai nos dando as pistas que a gente tem que seguir. Mas se nós não quisermos seguir, irmãos, é por conta própria. A palavra de Deus fala que ele não esforça. Não é por esforço nem por violência, é de livre, espontânea vontade servir a Deus e obedecer a palavra. Então, por isso que nós temos que porfiar por entrar por essa porta estreita. Temos que nos esforçar. E deixar que a nossa fé seja acrescentada cada dia mais. É de grão em grão, irmãos. A gente não tem fé, zona... eu tenho uma fé grande. Eu tenho uma fé. É de grão em grão que a gente vai construir essa fé. A gente vai aprender a construir ela, vai aprender a construir, vai aumentando ela, vai aumentando. Aí daqui a pouco a gente é uma pessoa de fé, que tem muita fé, que crê. Porque através de crer, a gente vai ver Deus fazer por nós. Mas nós precisamos obedecer. Deus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não podemos amar só de boca para fora. Temos que amar de todo o nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas dessa terra, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, que nós permanecemos fiéis. Não vamos nos retirar para a perdição. Às vezes a gente vai ter uma certa altura e pensa assim, vou voltar. Não dá para mim mais não. Não pensa assim, irmãos. Não seja desses que se retiram para a perdição, mas seja daqueles que creem para a conservação da alma. Conserva sua alma em Jesus, conserva sua vida em Jesus, fiel, que você vai receber o galardão e viver feliz por toda a eternidade ao lado do Senhor. Esse tempo é chegado, essa hora vem. Não vamos desfalecer, não vamos perder nossa fé em Jesus, porque a palavra dele está aí. Olha aqui, o apóstolo Paulo escreveu, porque ainda um pouquinho de tempo. Quando o tempo se passou, e nós ainda estamos aqui, então não vamos perder nossa fé. Assim como os heróis da fé venceram, muitos que creram nessa palavra já venceram, e nós estamos aqui também para vencer. Seja para ver Jesus estar vivo e ver Jesus voltar, ou seja para o Senhor nos chamar antes. Fiquemos de pé na presença de Deus, porque nós vamos juntos receber esse grande e avultado galardão. Nosso galardão cresce como? Com a nossa fé crescendo. Mais a nossa fé cresce, mais nós vamos recebendo os milagres de Deus, mais nós vamos acrescentando a nossa confiança em Jesus e mais o nosso galardão cresce. Porque mais a gente confia, mais a gente tem fé, mais o nosso galardão cresce. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê fé, força, ânimo nessa caminhada, coragem para prosseguir. Não pare. Não pare de obedecer a Deus, nem que você esteja sozinho, nem que os que estão ao seu redor não te entendam, nem que os da sua casa não te compreendam, nem que os da sua casa te rejeitem por causa do nome de Jesus, da sua fé em Jesus, nem que os que te rodeiam te rejeitem por causa de Jesus. Permaneça fiel, porque aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Glória a Deus. Amém.